Hoje nós estamos aqui no bairro do Marré, esse bairro super movimentado. Mas quem vai falar desse bairro é ela, que nós vamos entrevistar hoje, que tem a cara de Paris. A loja dela, inclusive, está aqui nesse bairro e ela, melhor do que eu, vai mostrar para vocês. Eu convido Marina Gilberti. Oi, tudo bom? Prazer receber vocês aqui no Marré, tá? Vou mostrar um pouquinho para vocês o meu universo. Sim, bem na frente, começando em grande estilo, né, no Museu Picasso. Esse é o Museu Picasso, que é um museu histórico, num prédio que é de 1656, tudo que é muito antigo, então vocês vão ver lá na loja também. E aqui a gente está a 1 minuto ao pé da loja. Esse bairro aqui, ele tem muita arte, muita cultura, mistura muitas populações, então tem artistas, judeus, turistas, uma comunidade gay, tudo se mistura em harmonia. Isso, muito legal. E Marina, por que quando você escolheu o bairro do Marré, onde tivesse vários Então, a gente coloca uma energia para o universo e as coisas vão acontecendo. Eu queria abrir uma segunda loja, porque eu tenho a primeira no 11M. A primeira é lá, então, no 11M. E aí eu queria um bairro mais central, porque Paris ela é dividida num escargot. Então eu queria pelo 1, 2, 3 no meio. No meio. E aí um dia surgiu essa oportunidade dessa loja. E aí eu soube no domingo, segunda de manhã eu já estava aqui. E a gente vai mostrar um pouquinho da loja, mas essa loja, ela tem algo especial, né? Ela tem, em cima ela é uma loja pequenininha, e aí eu falo que é uma loja em formato iceberg. Quando tem a ponta em cima e você desce, ela é maior. Sim. E ela é do ano que o Brasil foi descoberto, é de 1500. Nossa! Então tem toda uma história por trás, parece que calhou certinho de ser sua. Sim. E lá, a gente vai mostrar a cave, que vocês vão ver direitinho, mas, nossa, tem tudo a ver com o que você trabalha, que afinal de contas são os vinhos. E tem um ponto importante também, que para mim o vinho é uma questão de nutrir a alma, porque a gente precisa de comer para viver, mas não precisa de vinho para viver, mas a gente precisa desses momentos de relacionamento, socialização. Então o vinho, ele vem assim unir tudo isso, e ali naquele espaço, como é no subsolo, é um espaço de introspecção. Sim. Você se foca do universo, fica ali dando atenção para sua família, seu namorado, seu amigo, bebendo um vinho, para quem quer beber informal, e também para os cursos onde a pessoa precisa pensar mais, aprender, estar aberta a novas informações, fazer uma experiência mesmo. E olha, a gente está vendo aqui os adolescentes passando, porque é isso, né? O bairro do Marré. São várias escolas. Várias escolas ao redor. Aqui é uma escola excelente, escolas muito antigas. Meus filhos também estudam nesse bairro. Ah, é, Marina? Marina, e a gente falando de aconchego, falando de momentos, porque a gastronomia entrou primeiro na sua vida, né? Sim. Vamos sentar aqui, porque afinal de contas nós estamos num belo dia de Paris, um sol. Uhum. Nem tá muito frio pro inverno. Não, tá um dia ótimo. Tá um dia ótimo, solzinho, né? Eu tô gostando. Então me conta, a gastronomia veio primeiro na sua vida, depois os vinhos. Eu gosto de cozinhar desde criança e sempre apreciei a arte da mesa, porque eu tive 2 avós, materna e paterna, que eram as melhores cozinheiras da família. E minha mãe também é considerada uma das melhores. Então, 3 mulheres ali presentes que cozinhavam divinamente. E eu sempre gostei, desde criança. Eu saía da escola, queria me meter na cozinha. Meu maior presente de criança foi a cozinha da Barbie. Ai, eu sempre legal. gostei, e eu brincava que eu tinha com a Barbie, que eu era a dona do restaurante, eu servia ela, o prato que ela pedia. Então, tudo assim, a gente vai colocando essa energia para a vida acontecer e já com foco nisso. Sim. E então, eu fiz nutrição clínica, porque meu pai era médico, e aí era uma época, a gente tem que entender, para a gente ter essa... Desculpar os nossos pais, que as coisas eram outra época, então não existia essa modernidade de fazer gastronomia, né? Profissões diferentes, né? E também acho que a gastronomia demorou a chegar no Brasil como profissão na faculdade, né? Como uma universidade. Eu teria que ir para o Rio Grande do Sul, ou para São Paulo, ou para a Europa mesmo, para outro lugar. Então eu fiz nutrição, eu vejo a alimentação também num lado muito da gente se nutrir, o que a gente escolhe engolir, colocar no nosso corpo para alimentar nossos neurônios, nossa vibração, nossa energia. Sim. Então, nossos vinhos que a gente trabalha são vinhos assim, a maioria, 90%, orgânicos, biodinâmicos, feitos com menos possível de produtos químicos,
Porque tem Sim. muito produto químico autorizado no vinho. Menina, eu tenho um furo para te dar. Fala. Você sabe o que vai reinaugurar amanhã, né? Tô sabendo. Notre Dame de Paris reabre, tá todo mundo só falando disso. E a gente tem tanta essa energia do vinho, que o vinho da missa da Notre Dame, então esse vinho onde o vinho é transformado pelo sacramento da comunhão em sangue de Jesus, é um vinho que nós temos no divino. Olha só! Então, eu tenho muito essa conexão de estar com esses elementos e trazer para a mesa das pessoas, para a casa das pessoas. E Marina, inclusive na Notre Dame, menina, eu vi a Notre Dame, eu tinha 15 anos, a primeira vez que eu vim aqui, e entrei nela, e agora que eu tenho 2 anos aqui, ela tá fechada, então eu tô super ansiosa também para entrar de novo, reviver isso, porque a história é pura, o que a gente vive sempre em Paris, aqui em cada pedaço. Quando você tá na sua loja, as pessoas conversam com você sobre a história, porque vinho é história também, né, como você acabou de mencionar. A gente sempre, desde que o Divino abriu, eu sempre tive essa preocupação de que fosse também um lugar de escola, de formação. Por quê? Eu sei que é um assunto particular e eu tive professores que falavam isso de uma linguagem mais aberta e fácil, e também tive professores que era como se fosse assim, se a informação ela é difícil, eu guardo para mim. Sim. E a minha visão é assim, quando eu vou fazer uma consulta médica, eu tenho que entender o tratamento, eu tenho que entender como usar o remédio, a pomada. Se o médico guardar aquela linguagem técnica para o colega dele, eu não vou saber. Então, eu acho bacana a gente falar de acordo com o nosso cliente, como a pessoa está pronta a escutar. Sim. Então, a gente vai contando... Porque nós somos leigos, né? Lógico. E também o mundo do vinho ele é infinito. Eu tenho a humildade que eu aprenderei toda a vida e que não vou aprender tudo. Sim. Porque não tem fim mesmo. E todo ano é uma história nova, uma safra nova. Então, eu tenho essa paixão de transmitir o que eu vou aprendendo com as pessoas, para que as pessoas atrás daquela garrafa entendam que tem um terroir, uma fazenda, uma região vinícola, tem uma geografia, por exemplo, você é de Belém, né? Sim. Então, imagina, todos esses lugares, Borgonha, Toscana, Loire, eu vou sempre. Eu já fui, eu vou, e aí a minha ideia é sempre colocar toda aquela vivência na taça da pessoa, para ela entender e ficar viajando através dessa sensação, da experiência mesmo. Então, realmente é uma experiência. Sim. Mas acho que vocês devem estar curiosos para ver a loja dela agora. Vem com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Que tá muito gostoso esse bate-papo. Marina, e quanto tempo tem essa loja? Essa loja aqui é de 2016, então ela já tem 8 anos. E a primeira? 2013, então fez 10 anos, estamos no 11º ano, 11 anos. 11 anos. Marina, então o sonho primeiro era o restaurante. Sim. Ou já era a loja sommelier? Não, era fazer um restaurante. Eu tinha o sonho de criança de empreender, de ter o meu local. Sim. E quando eu vim para a Europa, eu já vim com esse sonho. Eu vou para a Europa estudar, levar minha experiência da Europa para o Brasil e montar uma coisa no Brasil. Sim. Acho muito legal a gente falar disso, que eu sei que você alcança várias mulheres que querem mudar de vida. Isso é muito legal. Então a gente tem que saber muito o objetivo, desde o início. Porque quem sabe para onde vai, pelo menos já sabe. Quem está perdido, aí... Não vai para lugar nenhum? Não. Então mostra pra gente a Divino. Então aqui é a Divino Marré. Eu falo que ela é... Essa boutique, ela já era uma loja de vinhos, tá? Eu comprei uma loja de champanhe, que é um risco até na França. Eu acho que a gente sempre tem que se diversificar. Então ela estava em processo, assim, economicamente muito ruim. Entendi. Porque as pessoas não bebem só champanhe. Sim. Então... O vinho, ele é mais aceitável para vários tipos de público, né? A gente faz tudo aqui. A gente faz vinho tinto, branco, rosé, champanhe, uísque, rum, cachaça, vodka. Então abrange todos os gostos. Um monte de produto sem álcool, que é uma tendência. É uma tendência, é uma realmente. Grande tendência. Olha, é bom que tem aqui até alguém abrindo pra gente. Então, como eu estava falando, é uma tendência realmente agora sem álcool também. Vocês têm? Sim, a gente tem, e cada vez a gente está aumentando mais essa oferta. Mulheres grávidas, pessoas que passaram por um processo de quimioterapia. Verdade. Pessoas que, por uma razão ou outra, tiveram que parar de beber momentaneamente ou para sempre. E ela permite de socializar. Isso é muito legal, porque aqui você tem... Ah, e tem uma coisa também que eu comprei aqui outro dia,
que é esse molho. Eu comprei o molho, comprei um vinho, fiz uma massa em casa e pronto, socializei. A gente tem vários produtos também da Epicerie, salaminho, queijo, os patês do mar aqui é patê de lagosta, de peixe, salmão. Aí aqui tem todos os tapenados de azeitonas, Adoro. geleias. Então, assim, eu falo assim, como a gente tem uma vida corrida, se você souber se organizar, você faz uma mesa posta, abrindo uma geleia com queijo, um vinho e pronto, tá maravilhoso. E com isso, a Marina vai mostrar pra gente agora um lugar aqui na Divino que é muito aconchegante, né, Marina? Nossa casa, por favor. E falando de aconchego, olha aqui, essa maravilhosa mesa, né, Marina? Preparei aqui pra você uma tábua. Muito obrigada. Marina, e quem quiser vir no Divino, pode sim degustar. Sim, o Divino ele é uma loja de vinhos, que a gente faz seleções de vinhos ou em unidade para levar. Wine Bar, então a gente tem uma lista aqui com mais de 30 vinhos em taças, a garrafa também, e curso de degustação e as viagens para as regiões vinícolas, tudo isso. Vocês estão vendo quantas possibilidades? Eu adoro o empreendedor. Aí os eventos, a gente faz muito casamento. Tá vendo? E eu adoro o empreendedor que ele tira de uma coisa e tem um leque de opções, porque é isso que o cliente quer hoje em dia. Ele não quer que você chegue e só compre uma garrafa de vinho, ele quer ter uma experiência, ele quer entender das vinícolas, ter a possibilidade de ir. A gente trabalha com muitas empresas também, para toda essa parte de team building e fidelização de clientela. Então agora essa época de Natal, são dezenas e centenas de presentes para fidelizar essa clientela, então é muito importante isso, né? Você quer manter o cliente em 2025, dá uma cartinha, um vinho para ele, para agradecer a parceria de 2024. E tem muitos também eventos de confraternização de empresas, acontece, porque no Brasil eu fazia demais eventos assim. As empresas vêm ou convidam os melhores clientes, ou time, divididos por tipos de equipe, e vêm confraternizar para o final do ano. Aqui os eventos acontecem entre dezembro e fevereiro. Ah, é? Não sabia. Janeiro e fevereiro fazem também, porque em dezembro tem metas, né? Tem o tempo é muito curto no mês de dezembro. Aí muitas empresas fazem um pequeno recesso do dia 25 ao 1º ou 2 de janeiro. Então as empresas, é uma escorrida, então muita empresa faz a confraternização após, sabia, janeiro e fevereiro. Isso é legal. Dá mais tempo, né? Dá mais tempo, tem várias possibilidades, né? Com calma. E conta pra mim, Marina, da região Champagne, que você também faz essa experiência e leva... Há mais de 10 anos a gente acompanha os clientes nas regiões vinícolas, a gente faz Champagne, Borgonha, Bordeaux e outras regiões sob demanda, a gente faz assim, Jura, Loire. Então a gente faz a reserva nas vinícolas, acompanha de carro, ou tem clientes também que querem ir por carro próprio. Sim. A gente faz a reserva dos restaurantes, do hotel, então toda a organização. Então a pessoa só tem que ir. Isso é legal. Calculando a distância, porque as regiões são grandes. Sim. Então, assim, o hotel é pensado para estar num lugar próximo, a vinícola. A gente faz a entrevista com o cliente antes para ver se é a primeira vez, a segunda, a terceira, qual o estilo de vinho que ele quer. Se ele nunca tiver ido, a gente já tem uma proposta. É a primeira vez, a gente acha que esse é o melhor jeito para ser feito. O orçamento quer ficar num hotel 5 estrelas, 3 estrelas, 4. Restaurante ou bistrô, é um estrelado. E vocês também levam grupos grandes, que podem alugar ônibus, essas coisas assim, vans. Microvan, micro-ônibus, van, micro-ônibus. Então tem várias possibilidades, porque eu já estou matutando aqui, a gente tem o Conecta Paris ano que vem, e vai ter essa região Champagne, então quem sabe vai dar tudo certo. Marina, me fala, você veio para cá, não foi para cá primeiro, que eu soube de um spoiler que você veio para Itália primeiro, né? Fazer um mestrado, eu vim bastante organizada. Você é uma planejadora de eventos. Sim. É muito importante a organização. Vamos brindar, né? Vamos, sim, santé. Então, eu tinha me matriculado no mestrado, organizei essa primeira chegada, onde eu fui estudar, pegar um diploma, aprender, para, na época, né, atingir meu objetivo, que era voltar para o Brasil e abrir um restaurante. Sim. Então...
Eu já sabia que depois eu ia procurar empresários para mostrar o business plan, achar o local. Então, e eu já tinha uma bagagem de experiência, porque eu saí do Leblon, no Rio, sendo gerente de restaurante. Então, eu já tinha um pouco de experiência. Sim. E aí, o que eu fazia, eu era feliz fazendo aquilo para outras pessoas. Então, eu falei, eu sou feliz, mas eu quero fazer isso para mim. Para ti. Era isso a ideia. Mas a gastronomia italiana foi pensada ou não? Era o que eu gosto? Eu sou de origem. Ok, então os pratos italianos, né, é uma coisa genética, já vivia com isso. Então eu queria ir ver essas origens da minha família, né, bem de perto, bem de perto, viver isso. E eu aprendi, a minha família não fez a sequência, né, das gerações. Aí eu fui para o consulado aprender italiano. Existe para os imigrantes, como eu tinha a documentação, existe umas aulas que custam super baratinho, que não é o mesmo preço de um não italiano. Sim, entendi. Então eu pagava só uma tarifa bem irrisória, e aí eu ia 2 vezes por semana na aula. Aí você tem que ir, arrumar tempo, frequentar, ao vivo era, né? Sim, presencial. Presencial, aí eu ia, e toda a documentação também fui eu que fiz, fui atrás, na época eles não tinham ido atrás. Então você foi a primeira da sua família? Na minha família direta do meu pai, sim, tinha uns tios meus que tinham organizado, então fui atrás dos nomes e fui lá, entendeu? Entendi. E aí você chegou na Itália, ficou quanto tempo na Itália? Eu fiquei 1 ano e pouco, foi pouco tempo, mas foi muito condensado. Eu trabalhava praticamente assim, começava às 7 da manhã, ia até meia-noite, 1. Sabe que a vida da cozinha não é fácil. Não é fácil, mas tem um break, então nesse break eu fazia academia, eu estudava a língua local, eu ia fazer amizade. Então a gente viveu intensamente a Itália. Organizando, dá para fazer coisa. Eu sempre falo isso, sabe, Marina, que organizadamente você faz qualquer coisa. Tem dia que meio-dia eu já vivi um dia inteiro. Eu falo, gente, eu já vivi o dia. Isso é muito bom. Sim, você sempre foi assim, organizada, a organização, o planejamento na sua vida é de você, da sua personalidade? Ou tive etapas. Então, assim, na infância eu fui tipo CDF, melhor aluno, gostava muito de estudar, e teve uma fase na adolescência que eu quis tirar a nota assim, que na época era 7, que ia tirar 7 para aproveitar mais, mas eu luto para ser organizada. Então, assim, eu não sou aquela pessoa organizada de objeto, assim, de roupa. Eu também não. Eu pago ajudante, eu pago ajudante para me ajudar a limpar a casa e tudo, porque eu faço muita coisa fora. Sim. Eu gosto que tá tudo prontinho. Mas se eu sozinha tiver que fazer, então antes de eu ter filho eu fazia, eu vou fazer. Eu também sou daquelas que, bom, o meu trabalho eu sou 100%. Mas tem coisas que podem esperar, uma louça, uma roupa, então... E depois... Tem que ver as suas prioridades. Exato. Você combinou de entregar um trabalho, Isso, aquilo é minha prioridade. E Marina, depois do tempo da Itália, foi que você veio para a França? Sim, aí eu quis unir as duas coisas, a Itália com a França, porque é o mundo da gastronomia, né? O melhor, os vinhos franceses, italianos, essas duas gastronomias, e foi graças a uma amiga minha. Então, assim, ouvir pessoas que a gente admira, vamos falar uma verdade? A gente só tem que ouvir quem tem coisa para ensinar pra gente. É verdade. Às vezes a gente ouve de pessoas que não tem nada para ensinar. Então, ó, eu palavras ao vento, eu fecho o ouvido, eu falei, eu pego essas palavras. Eu vou começar a fazer isso. E o calado vem assim, né? Então, deixa eu falar, não escuta. Porque a gente tem que ouvir de pessoas que tem a acrescentar. Que a gente admira muito, que fazem, é verdade. Fizeram mais que conosco. Então, essa moça, na época, ela chama Ariane, e ela tem um restaurante em Cuiabá, e Ariane Maluf, um restaurante Marralo, excepcional. E aí ela tinha feito a escola de gastronomia em Paris. Quando você fala, eu vou comer, tá? Pode, à vontade. Ela fez a escola de gastronomia no Cordon Bleu. Que legal. Na França, bem jovem. Eu fiz Cordon Bleu também, mas não a escola toda, sabe? Eu fiz alguns cursos avulsos. Então, e aí ela veio para a Itália fazer um estágio no restaurante que eu trabalhava. Para ela ter uma visão da Itália. Entendi. E foi lá na Itália que ela falou para mim, olha, a Itália é maravilhosa. Você está super entusiasmada, é realmente muito bom, mas já que você pode ter os 2 melhores mundos da gastronomia do vinho, aproveita. Porque quando você voltar para o Brasil, um abismo vai se abrir nos seus pés, porque é outra realidade. Ela falou assim, porque ela estava no Brasil. Entendi. Ela falou, a realidade é outra. Entendi. E aí eu falei com ela, eu acredito, e eu irei para Paris. E eu não falava francês. Não estava nos planos ainda? Não estava nos meus planos. Não falava francês, não estava nos meus planos.
E eu tinha que organizar como chegar aqui, como morar, porque eu também eu gosto, eu vou morar aqui, vou Tudo trabalhar certinho. aqui. E aí eu coloquei essa energia, comecei a falar com todas as pessoas em torno. E na mesma semana eu fiz uma entrevista de emprego para Paris, uma só, e passei com o trabalho, Isso lá na Itália. não, na Itália, em Milão, com o trabalho, o apartamento e tudo. Estava escrito. Sim, a gente corre atrás para acontecer. Exatamente. E aí porque faz tinha por que ser. onde? Faz por onde? E isso tem o quê? 10 anos, 10 não, 19 anos. 19 Foi em anos. 2006. 19, é? Então 19 anos você tá aqui. É. Você é mais francesa do que brasileira. Minha vida você sabe que hoje em dia a gente vai ficando mais adulta, vai envelhecendo, ficando mais adulta, o tempo vai passando. E realmente eu vivo, minha vida adulta é toda na Europa. E eu sou eu falo que é igual o vinho, né? Eu sou uma assemblagem, uma mistura disso tudo. Mas eu gosto muito das coisas como são aqui. Mais maduro, melhor. A gente só fica melhor se a gente trabalha para evoluir, porque não é porque você é mais velho que você evoluiu, só quem trabalha, verdade. faz terapia, Idade não quer dizer nada. Conversa com pessoas que estão ali para conectar Prosperar. com a gente. Igual essa menina, ela falou, vai a Paris, eu ouvi e falei, vou. Exato. E realmente, se eu tivesse ficado só na Itália, eu só teria uma visão da gastronomia e do vinho, e eu estava aberta, né? O vinho aconteceu entrar na tua vida lá na Itália? Não, já era. Já era antes. Foi porque no Brasil eu era gerente de restaurante. E se a gente falasse lá nos anos 2000, 2003, o gerente fazia tudo. Tinha poucos estabelecimentos com sommelier. É verdade. O sommelier no Brasil, ele chegou com um italiano que chama Dânio Braga no final dos anos 70, início dos anos 90. Então, assim, até abrir a ABS, até formar pessoas, até importadores, é tudo muito recente. Sim. Entendeu? E aí explodiu muito ultimamente, mas assim, até naquela época que eu estava aqui, era muito recente. Então, quando você chegou na Itália, os vinhos já vinham um pouquinho com você. Mas explodiu mais aqui na França? Porque até então você queria ter um restaurante. Não, eu queria, mas eu queria ser a dona do restaurante, a gerente, a maître, fazer as receitas e fazer tudo. Você queria fazer todo o restaurante de você? Não, com a equipe, mas eu ficaria na sala. Entendi. Entendeu? Você gosta de atender cliente? Gosto. Eu não. Tô brincando, Marina. Mas a Marina, eu já tive um bar e restaurante. E eu me encontrei na gastronomia não querendo atender um cliente. Olha, e é o contrário. Eu fiz os dois, e aí você vai descobrir aonde que você está mais confortável. Eu falo que o nosso talento natural, o nosso dom, é onde que a gente faz rápido e melhor. Verdade. Onde você é eficiente. E aí eu vi assim que na cozinha, apesar de eu gostar de cozinhar e cozinhar bem, passar 10 horas, 8, 10, 12, 14 horas dentro de uma cozinha, aquilo no final é um sofrimento pra mim. Aí eu já gostava, tá vendo? Então, aí eu pensava assim, quando eu tava do outro lado, eu falava assim, eu quero ficar ali servindo o cliente, explicando o prato, o vinho. Eu lembro no restaurante estrelado aqui na França que eu trabalhava, eu ficava ali cozinhando, tinha a cozinha aberta, e eu falava assim, gente, o vinho tá errado. Aí o meu chefe, eu vou te matar, presta atenção no seu trabalho. Ele falou, ele aconselhou tudo errado, não pode ficar possível. Aí ele falou assim, foca no seu trabalho. Aí eu ia olhando isso, eu falei, gente, como que pode? Não é aqui que eu quero estar, né? Eu falei, eu olhava e falei, não, eu queria estar ali no lugar dele, explicando certo, falando... fazendo o cliente passar o melhor momento. Às vezes os caras com a carinha feia pro cliente. Eu falei, não, mesmo que ele tá com problema, e é verdade que em todo lugar, né? Quando a gente é bem tratado, volta. Gente, então, eu acho que assim, você vai comer um prato, digamos, o vinho, a comida, quantos milhões de lugares em Paris você tem lugares com gastronomia excelente, o vinho muito bom? Mas a acolhida é isso que vai fazer a diferença. Quantos lugares de roupa que eu vou, você entra num lugar... Se não é bem acolhida, eu não volta mais, não. Realmente. Sei que você é obrigado, assim. Então, para eu não falir, eu saí da frente. Mas no meu caso, como era uma coisa começando, então era um mais bar, tinha música ao vivo. Então tinha pessoas que bebiam muito. Sim. Entendeu? Aí não tinha paciência. E aí eu não tinha paciência. Sim, é outra vibe. É outra vibe, exatamente. E aí eu preferia estar na cozinha. Mas aí eu sempre falo que tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que tirar o melhor daquilo ali, né? E pra mim o melhor foi me encontrar na gastronomia. Porque foi um ano que eu vivi no restaurante que eu queria estar na cozinha cozinhando. E eu não queria estar na frente. Aí botei uma gerente na frente pra gerir.
E eu ficava na cozinha com as cozinheiras, aprendendo, cozinhando, conversando. Quando o negócio tava pegando fogo lá, Você ia ajudar. eu tava lá na cozinha. E aí, depois disso, fechei o restaurante e vim pra cá, fui pra São Paulo, fazer um curso de gastronomia. Uhum. E depois vim pra cá, pra Paris, fazendo a Le Cordon Bleu. Show. E aqui estou também. Pouco tempo, quem sabe 19 anos ficarei, mas aprendendo cada dia mais. No curso de gastronomia eu fiz alguma coisinha relacionada aos vinhos, mas como você falou, é um mundo Infinito. Você vai aprender a vida toda. E realmente a única coisa que eu aprendi foi beber. Não, você deve ter aprendido um pouco. Sim. Mas veio enfatizar mais o vinho para mim, por exemplo, aqui na França. Você acha que tem a ver com o clima? Porque, por exemplo, no Brasil, eu venho de um clima quente. Sim. Então a gente quer uma cerveja gelada. Sim. E tem a ver com regiões, talvez. Eu acho que tem a ver com a cultura, né? Entendi. Então aqui a gente realmente tem uma arte de se alimentar, de estar à mesa, que ela engloba, assim, parar, fazer as refeições, marcar a hora, né? Tal hora é o almoço, É verdade. jantar, não existe beliscar. Então as pessoas, aqui a gente vai priorizar a qualidade em vez da quantidade. Entendi. Então ninguém fica assim, todo dia, as pessoas comem um pouquinho. E come um chocolate, mas é pouco. Toma uma taça de vinho no almoço. Sim. Ah, não tomei. Não precisa não existe tomar engradado aqui. É tomar uma taça. Né? Toma uma taça. E as pessoas, porque é todos os dias. Sim. O vinho tá todo dia. Então você sabe que no dia seguinte vai ter. Quando você entende isso, que nunca não vai faltar, sim. Você fala, tranquilo, vou beber hoje, amanhã também, no outro dia também. É uma rotina. Mas é uma questão, talvez, também de acessibilidade. Né? Em conta, né? Porque, por exemplo, na minha casa, a minha mãe, ela gosta muito de vinho, mas ela gosta de vinho do Porto. Então, ela comprava uma garrafa, e no Brasil a gente sabe que é caro, era daquela que ela tomava um cálice desse tamanhinho, por dia, que é para não acabar rápido. Porque a acessibilidade no Brasil financeira de encontrar bons vinhos são alto custo. Sim. E aqui não, você encontra razoavelmente barato vinhos. Então, você sabe que eu assisto, né, televisão, filmes, adoro cinema francês. E olha que engraçado. Eu já ia em cinema francês no Brasil, sem imaginar que eu ia morar aqui. O sobrenome da minha avó materna é França, Corina França. Meu Deus, estava tudo interligado. E a gente para pensar e fala, é o universo mesmo. E no cinema francês, há pouco tempo eu estava assistindo uma coisa que estava filmando uma pessoa de rua, que aqui eles têm um nome assim, que chama SDF, Sem Domicílio Fixo. Eu pensava que era tipo homeless, não. Chama SDF. SDF, Sem Domicílio Fixo, Sem Domicílio Fixo. E aí tava o SDF e tava filmando esse... e o cara tava comendo um camembert com vinho, tá? Que é bem acessível. E aí... que é muito baratinho. Sim, exatamente. Camembert sem ser de marca, mais simples, sem ser uma... 2 euros você encontra. Não, 1 euro. Mais basicão. E o vinho sem conta também é menos de 2 euros. E aí, essa é a realidade. E aqui, essa é a realidade. O cara tava reclamando. Ele falou, tem uma semana que eu só como camembert com vinho. E que é fazendo inveja. Ele queria uma carne, ele queria... Fazendo inveja para os que sem teto do Brasil. Mas no Brasil, realmente, na sua região no sul, tem mais acessibilidade do que, por exemplo, a nossa região do norte? Tem. Então, eu nasci no Espírito Santo. Não sabia. E na minha região tem uma comunidade italiana enorme. É mesmo? Enorme, muitos italianos. Tanto que meu nome é Marina Gilberto, lá tem todos os sobrenomes italianos. Assim, tem uma imigração que chegou e ficou. Entendi. E muitos, né, antigamente até se casavam entre eles, né? Para não... No início, né? Depois que mudou. E aí, lógico que não fazia vinho. Eles começaram essa imigração italiana, eles foram fazendo vinho que tinha, vinho de jabuticaba. Sim. Entendeu? Que era o que eles conseguiam fazer. Mas trouxe a tradição da comida e do vinho. Então, eu cresci nessa tradição. Entendi. Meu marido, ele é italiano. E ele vem de 30 quilômetros da minha região. A cidade dele é 30 quilômetros da minha origem. Sim, de lá da Itália. E aí, quando eu fui visitar a casa dele, todas as comidas que ele come, as comidas que eu cresci. Todas. Que legal! A polenta, o ravioli de abóbora. Tudo é da minha casa, no dia a dia, toda semana. Sim. Então, não tinha nada diferente. Sim. E aí, só o diferente é que, como eu venho de mulheres cozinheiras, as avós, a minha mãe, lá faz tudo caseiro. Aí eu falei, cadê a máquina de pasta? Cadê isso? Aí falou, não tem. Eu falei assim, mas quem faz a pasta aqui?
tinha minha sogra. Aí eu falei assim, a varíola. Aí eu tomei um choque, que eu falei, eu lá no Brasil, A gente tira faz o na nhoque massa. na mão, puxa o espaguete, faz o ravioli recheado tudo em casa, ou se não fizer em casa, vai comprar de quem que faz. Eu tenho um cilindro para me ajudar, melhor do que o rolo. Não, mas o cilindro, Mas quando cilindro, você faz muito, você faz na maquininha. Eu gosto, né, adoro tal. fazer massa, adoro a gastronomia italiana. Eu acho que para Itália me acabo. E gosto muito de fazer em casa também. Então, realmente. E a gastronomia italiana, ela é farta, né? Farta. Um pouco diferente da francesa, que ela é mais tranquila. É porque a gastronomia francesa, eu vou defender, Tá. sempre vai ter, tem que ter um pãozinho para comer no molho. O carboidrato aqui, ó, vai ser igual no Brasil tem um prato de arroz, um prato de batata, aqui você vai comer o pão inteiro. Então, se você comer o pão inteiro, esse pão as pessoas realmente comem. E a Itália, você vai ter um prato de massa. Né? Tanto que na Itália, você senta e tem o coperto. É 2 euros por pessoa, 3 euros por pessoa. Aquela cestinha de pão, ela é paga. Ela é paga. Aqui não. Aqui não, é oferta. É oferta. E é oferta por lei, não pode cobrar. Aqui a água e o pão, é até bíblico isso, né? Tipo, engraçado, porque a água, o pão é oferta e eles não podem cobrar. E tudo isso é lei, tá, gente? Pode mudar a lei. Então, tudo isso são leis que são mantidas, tá? Na Itália, a água já foi oferta há muito tempo. Eu morei na Itália com água que deveria ser oferta. Um dia aconteceu um caso, eu morava lá, aconteceu um caso no sul da Itália que uma pessoa morreu por causa de água contaminada. Sério? É, água suja, acabou vindo a óbito. E aí, por causa de um caso isolado, pronto, cortado. Proibiram a água na Itália toda, que pra mim é uma máfia da água, porque o pessoal ganha muito dinheiro vendendo água. E infelizmente essa lei falou agora não pode se mais dar água nos locais. E aí, sendo que tem muitos locais que a água é excelente. Tanto que às vezes eu viajo e eu falo, dá um copo d'água, assim, a lei eles pagarem, tá? Entendi. Aí as pessoas falam, um copo. Aí um dia um menino me deu, eu não tenho certeza, aí era interior. Não, que água de qualidade a gente bebe. Eu falei, tá bom. Que bom que ainda tem locais assim que mantém, né? Mas só se o cara, você tá ali falando italiano, porque ele nem pode fazer, entendeu? Entendi. Marina, aqui na França, você tem as 2 lojas. Estamos entrando aí no ano de 2025. Tem algum spoiler que você possa dar de algum projeto, de alguma coisa que você quer a mais? Tem sim. A gente faz viagens há muito tempo. Então, a gente vai colocar um ponto de honra para divulgar mais essas viagens, que é uma experiência incrível, e para as pessoas virem fazer mais experiências conosco, porque eu gosto muito de escutar as pessoas. Então, tem muita gente que falou assim, Marina, você fala pouco, apesar de eu estar ativa nas redes sociais, tem muita gente falando assim, você vende muito pouco seu produto, eu quero que você venda mais. Então, tem isso. Tem um livro. Ai, que legal! Vamos lançar esse livro. Tem participação em podcast. Todo ano eu faço um monte de projeto. E eu tô encaixando o ano de 2025 agora em dezembro, para já começar em janeiro com o pé direito. Tivemos que rever também pessoas que estão conosco, pessoas que a gente estava caminhando na mesma direção, outras pessoas que a gente achava... Reformular tudo isso, porque a gente precisa de braços e gente que está no mesmo expandir, né? E é bom entrar já o ano assim, reformulando, expandindo com vários projetos. Tem coisa melhor do que o pé direito. Marina, e assim, como você dá conta de tudo? Porque você é mãe, empreendedora, você faz esporte, que ela, como vocês viram, ela chegou aqui de bicicleta e bem parisiense. Como você dá conta de tudo na sua vida? Então, organizando e com pessoas que conseguem entender nosso objetivo e estão ali dando menos retrabalho, sei que você gosta não me dando retrabalho. Não dando retrabalho, viu? Então, tem uma organização, as compras da casa, elas são feitas em uma quantidade que, tipo assim, as coisas que se repetem, vou dar um exemplo, mulheres. Tem molde para 1 ano. Desodorante tem para 10 meses. Não vai sair correndo, porque eu não tenho esse tempo. Legal você falar sobre isso. Comidas que são... Eu não tenho tempo, mas eu não tenho casa para guardar. Tô brincando. Ou então você coloca num aplicativo do supermercado, que é só você repetir a entrega. Legal, uma boa ideia. Porque sabe que aquilo você vai precisar sempre. E você repete ou tira aquele que tá apertado. Estão aprendendo, mulheres empreendedoras. Tudo isso é um tempo que você não tem pra ir lá. Verdade. Tempo é dinheiro, né? Não é, se você tem que trabalhar, buscar menino, tá com seus filhos. Exatamente, então, família. Essa organização toda.
Meus filhos também, eles ajudam desde criancinha. Legal. Meus filhos começaram a comer, eles são gêmeos, né? Então começaram a comer, eu sempre dei o garfinho. Então era aquela bagunça de comida até no teto, mas com 10 meses eu já estava dando. Para eles aprenderem o mais cedo possível. Para eu não ter que fazer. Sim. Porque são gêmeos. Então eu voltei ao trabalho logo. E eu tenho os pilares, que é o esporte, ele me dá mais energia. Então, se eu for no esporte de manhã, parece que eu quero fazer mais e mais. Entendi. A religião, que aí não é uma coisa cartesiana que explica, então, assim, a religião ela te dá aquele poder de aceitar as coisas que acontecem, Sim. que falar tive. Então, assim, quando tem gente que fala assim, mas isso aconteceu, não sei o quê. Não, eu acho que isso tinha que acontecer. Eu não sei se é pra mim, não sei se é pra você, não sei se é pra nós duas, mas Deus sabe. É verdade. Então, aquilo vai acontecer, por exemplo... Se eu pedir paciência e tolerância, o que Deus vai me dar? Não, eu não peço mais, porque eu aprendi a não pedir. Mas se pedir... Porque ele me deu muito. Se você pedir evolução, obstáculos, é verdade. Se você pedir tudo tem um propósito, né? Tem uma trabalheira. Tudo tem um propósito. É assim. É ter fé. E aí tem um pilar também que eu faço terapia. Existe esse tabu de terapia que eu não entendo, mas não deveria existir. A terapia é igual você falar assim, fui pra academia, tem que bater palma. Sim. É você sendo melhor pra você e para o mundo. Acho que hoje em dia tá menos um tabu. Acho que as pessoas estão aceitando mais a terapia. Claro que ainda tem um tabu muito grande, mas acho que é mais aceitável, né? As pessoas entendendo que realmente é para melhorar, que é para agregar. Você entender questões que você passou, se vitimizar menos. Eu tenho muita preguiça de vitimização. Nossa, Marina, somos duas. Não venha com vitimista pra mim que não gosto. Ou você se vitimiza, ou você tem sucesso. Os dois não vai junto. Não vai. Quanto você tá se achando a coitadinha, exatamente, no lugar cansado. Porque a vida, se a vida fosse fácil, chamava paraíso. Exato, eu quero esse corte, viu? A vida chama vida. A vida, ela tem desafio, ela tem dia ruim, dia bom, dia maravilhoso, dia difícil. Se fosse perfeita, não, foi pro paraíso, não é. Já não é aqui na Terra. Não é aqui não. É em outro lugar. Aqui a gente pula, né? Aqui a gente dá nosso jeito. São momentos muito felizes, momentos muito desafiantes. Você tem que ter fibra para enfrentar. Exato. Não só enfrentar. E Deus dá. Dá força, você realmente de graça, exatamente. A igreja, ela é acesso a todos. E aqui na França tem muita coisa da religião, tem uma igreja em cada esquina, tem uma igreja bem perto da minha casa, que sempre que eu tô precisando alesiar, eu vou lá. Então, quer dizer, é uma coisa que, como você falou, não custa nada, né? Quando eu saio da cama, eu já viro com o joelho no chão. Eu aprendi isso. Porque já é, assim, pedindo para iluminar o dia, me proteger. Imagina, eu ando de bicicleta, então eu peço proteção. Da energia das pessoas também. Claro. Uma coisa gira na outra, né? Ainda mais a gente que trabalha com público, então a gente trabalha com pessoas o tempo todo. Nós temos o bem e o mal em nós mesmos. Claro. Então a gente tem que lutar para fazer o bem sobressair, para evoluir no bem e saber que as pessoas que nos fazem mal, às vezes a gente até tenta ajudar, mas eu falo com Deus, eu falo muito com Deus, Deus, sou todo poderoso, pega para você. Cuida, você é o todo poderoso do universo. Eu falo que esse ano 2025 eu não vou dar mais opinião. Porque as pessoas, elas pegam às vezes nossa opinião, que a gente quer ajudar, e transformam na maldade que estão dentro delas. E elas oferecem o que tem. Então, eu falo, sabe, uma coisa pode estar caindo na minha frente que eu não quero mais saber. Porque é difícil, às vezes, a gente... Acho que o imigrante, não sei se aconteceu isso na tua época, eu tenho 2 anos aqui, o imigrante por si só, em qualquer lugar do mundo, o imigrante é muito ferido. Sim. Porque a gente está longe da nossa família, da nossa cultura, lidando até com outro mundo, outras pessoas. Outra cultura, exatamente, outro país, outra gente que tem cultura diferente. O francês, por exemplo, ele é muito reto, né? Ele fala o que quer, e às vezes nós brasileiras... Assim você é mais assim? Eu não sei, mas porque eu já era. A gente não fala atrás, a gente fala na frente. Eu também, eu sou assim. Então, imagina, essa coisa de se a gente começar a olhar o lado bom, porque assim, aqui a pessoa ela vai falar com você, ela fala aqui, ó. E vai acabar ali. O que adianta no Brasil o cara assim, ai, meu amigo, e atrás? Não, eu também não gosto. É melhor que você fale a verdade. Exatamente. Eu aprendi, eu acho isso bom. Eu também, prefiro eu trabalhei em locais aqui no trabalho,
você vai trabalhar e você vai falar assim, ô, Mara, isso, e estava marcado o jantar de equipe hoje, sabe, o jantar, chegou no jantar, acabou, isso foi trabalho. Exato. Eu sempre falo que, assim, até brinco no meu trabalho, assim, olha, aqui no trabalho, a gente fala, se mata, discute, porque às vezes há discussões para melhorar o trabalho. Acabou o trabalho, a gente toma ali uma cerveja ali na esquina e tá tudo certo. E eu acho que E nem lembro o que falei. Que o ser humano O tem que que entender, ouvir. vamos falar assim, uma vida, né? Vamos supor, se você trabalha 7, 8 horas por dia, você tem 1/3 do dia para trabalho, e você tem 2/3 do dia, o que que você faz? Você está se ocupando de dormir bem, de fazer um exercício, sua família está organizada? Exato. Você organizou o seu tempo? Sim. Porque o que que as pessoas, o que que eu vejo assim, porque eu trabalhei para um monte de ex-chefe, eu gosto de ser amigo dos meus ex-chefes. Fala mal do chefe, tá? A empresa, ninguém é obrigado. Exatamente. Mas assim, e você está se organizado, porque às vezes a gente chega no trabalho cansado e não é um trabalho. Verdade. É o filho que está te dando dor de cabeça, a sua vida. E isso tem que estar organizado para a pessoa estar feliz. Exatamente. Não trazer isso para o trabalho também. Porque que eu falei, é a vida. É a vida de todo mundo. Eu tô falando assim, quando meus filhos eram pequenininhos, quando eles nasceram, hoje, né, eles estão com 12 anos. Eu falo, Senhor, como eu dou conta? O Senhor realmente... Porque, imagina, era 24 mamadas. Tem uma pergunta particular agora para mim, porque eu sou louca para ter gêmeos. Apesar que eu sou mãe de 2, já grande. E aí meu marido não tem filho, eu falo, se for para ter, eu vou ter logo gêmeos, que eu vou inseminar. Porque vai logo rápido, né? Eu sempre falo que 2... Eles brincam entre si, que nem esquece que a gente existe. Hoje. Se é um, vai contigo até no banheiro. Não é mimado, tem que então, eu gosto. Tudo, brincam, realmente, toda a vida eles brincam entre eles. Foi difícil no começo, Marina? No começo sempre né, pra todo mundo. Eu morri no parto, voltei, mas isso é outro Sério? assunto, né? Foi muito difícil, mas a gente organizando, dá pra fazer. Dá certo. No início eu não tive rede de apoio, mas depois organizei para ter uma moça comigo, mais para quando tinha 3 meses. Foi muito difícil, assim. Eu fiquei com 40 e poucos quilos, achei que não ia dar conta. Nossa, nem parece. Foi muito difícil. Mas eu acho que todo início de maternidade e lógico, eu sabia que eram gêmeos, então eu sabia que eu ia ter o dobro do trabalho. E você acha que nesse período, como você já tinha falado, a terapia te ajudou muito? Eu comecei a fazer terapia depois da licença maternidade, para eu voltar para o trabalho, conseguir entender a forma que eu fui criada, que eu não concordo, mas era outra época, então eu entendo que naquela época era o melhor, o que os nossos pais sabiam fazer, então a minha forma de educar é um papo muito aberto, onde eu tento a gente tem tento falar de sexo, filhos adolescentes, sem que as crianças tenham tanto medo, e tentando vencer a forma que eu fui educada, porque eu não fui educada dessa forma, né? Exatamente. Marina, e com tudo isso, hoje você não é, obviamente, mais CLT, como a gente fala, hoje você é dona de um negócio. Também é difícil gerir com os colaboradores, tem assim, alguma coisa algum desafio que você tenha passado? Sempre tem, e na verdade é o desafio maior do empresário, uma vez que ele fez um conceito de um negócio que funciona, vai ser sempre encontrar pessoas que estão no seu propósito. Então você vai falar, em 2025 vamos nessa direção, que a pessoa escuta para melhorar. Sim. Entendeu? E às vezes se a pessoa ficou 1 ano com você, ou 2 anos, tal, foi um período bom. Mas não, e cabe ao empresário identificar tudo isso. Sim. Que a empresa, ela é do empresário. Né? Então eu não tenho a vitimização de achar assim, quando algo dá errado, eu falo assim, a culpa é minha, por que eu não vi? Sim. Entendeu? Eu falo, eu vou aprender, então agora eu tenho que enxergar na entrevista, tenho que enxergar no período de experiência. Porque uma pessoa que está procurando emprego, se você falar assim, ele sabe tudo. Ele sabe tudo, então deixa ele falar. Faz para mim. Faz para mim. Prepara essa tábua de queijos. Sim. Então, eu que sei fazer uma tábua, vou ver. Prepara, você é cabeleireiro, pentei meu cabelo. Você é manicure, faz minha unha. Sim. Antes da pessoa saber. Então, faz 5 métodos de unha que eu quero ver. Porque só tem que ter. Porque a empresa, uma empresa, ela tem um banco, ela tem um governo. Esses locais, né, o imposto, ele não aceita desculpa. Que é o meu patrão. Exato. No dia que eu tenho que pagar 10 mil, 20 mil, 30 mil, eu não posso pagar no dia. Não tem desculpa. Aquilo é muito certinho.
eu tenho empréstimo no banco. No dia do empréstimo não existe assim, é muito certinho. Então, cabe a mim saber administrar o resto. E a gente vai aprendendo, né? Conversando com outros empresários, fazendo treinamento. Eu fiz o treinamento das meninas, aprendi coisas. Eu não conhecia os quatro perfis. Tá vendo? Então, sempre a gente aprende. Tá aprendendo. Isso é muito bom você dizer para o empreendedor aqui, para não se desesperar, no sentido de que nós, empreendedores, sempre estamos aprendendo a cada dia, justamente a lidar com tudo isso. E você é empreendedor também quando você é funcionário. Claro. Eu era uma funcionária, muitos anos, empreendedora. Quando você tem essa cabeça, Eu tinha essa cabeça de dar o meu melhor, de trazer inovação para o meu ex-chefe. Eu sempre falava assim, como ele vai ganhar mais dinheiro, como eu vou evitar desperdício. Eu gostava de trazer isso. E você vai ter chefes que veem e valorizam, e se ele não valoriza, que às vezes ele não está vendo, então assim, olha, nos últimos 6 meses eu trouxe 3 ações que estão funcionando, vamos conversar? Entendeu? Tem um jeitinho assim para você mostrar. Tudo tem um jeito, né, para se mostrar, para se colaborar. E como você falou, ter pessoas ao seu lado que tenham o mesmo propósito de crescimento, que estejam ali sendo você quando você não estiver. Isso. É muito bom você estar trazendo coisas para onde você trabalha. Essa energia, ela volta. Olha, eu vou dar 2 exemplos. Muito tempo atrás, no Rio de Janeiro ainda, antes de eu mudar para a Europa, eu era gerente de um restaurante. E eles não tinham o couvert, sabe? Que no Brasil chega o couvert. Aí a primeira implementação, eu falei, a partir de segunda-feira, vamos implementar o couvert. Que na época, eu acho que era R$25. Nossa. Era cheio de coisas, numa rua nova, no bairro nobre. E aí, o garçom, ele é treinado, ele só pergunta, quer o couvert? Aceita o couvert? Ele já chega, na verdade, ele só bota o couvert. Entendi. Se a pessoa comer, ela é cobrada por pessoa. Então, uma mesa de 4 já é R$100 para o estabelecimento. Exatamente. E se o cliente falar, eu não quero o couvert, você tira. Tira. Exatamente. Mas olha o faturamento. Muito maior. E como é que eu coloquei esse couvert? O couvert, eu coloquei um patê de salmão. A gente tinha um salmão caríssimo, uma qualidade excepcional em filé, onde as arestas, elas viravam comida de funcionário. Olha isso. E o funcionário, ele pode comer um arroz e feijão, uma coxinha de frango. E eu falei com a chefe, que era uma pessoa bem bacana, eu falei assim, vamos fazer um patê de salmão? Você faz... Dei uma receita, aí a gente testou, ela me deu, falei, fez 2, validei uma, falei, a partir de segunda, e aí a gente não teve custo nenhum, que era aresta. Porque já era uma coisa que ia entendeu? E aí eu fui mostrando isso para dona do restaurante, isso você vai ganhando credibilidade, o dia que você quiser, um final de semana que no restaurante de trabalho de folga, você pode pedir, porque você deu a mais. É verdade, é uma troca. Entendeu? Tudo que vai e volta, né, Marina? E em Paris, eu trabalhei para um monte de gente, para muita gente. E eu encontro essas pessoas. Sim. E eles falam bem de mim. Isso e essa é a minha recompensa. Falou com os outros, ela trabalhou para mim, ela foi ótima. E quando eu comprei o Divino Charrone, um dia eu peguei um avião para Milão, quem estava do meu lado era o cara que assinou meu empréstimo, Paris-Milão. Olha. Aí, isso já tinha uns anos. Sabe o que ele falou para mim, Marina? Eu estou muito feliz que seu negócio deu certo, que você era uma menina nova e eu estava iniciando a carreira, era o meu primeiro ano no banco e eu tinha que assinar seu empréstimo, eu não podia errar. Aí eu fui ver 2 dos seus ex-patrões e eles falaram assim, empresta o dobro. Eu nunca vi uma menina dessa, minha trabalha certinha, ela é... E aí ele me contou isso e eu não sabia disso. Então assim, meus ex-chefes validaram o meu empréstimo, porque o banco estava em dúvida. Olha só. Então... Isso o que é muito a gente faz hoje, né? hoje, O nosso profissional. Sim. Aqui também. Sim. Imagina, o cara do banco foi atrás da onde eu trabalhei, que estava no meu currículo. Olha, e eu não sabia. É engraçado, no Casar Paris, na minha empresa, as minhas noivas, para me procurar, elas procuram as outras noivas. E aí a noiva fala. Aí a noiva fala, exatamente. Eu acho muito legal, por mim, eu fico muito tranquila quando é em relação ao meu trabalho, porque... Sabe, e quando a gente está em rede social, hoje em dia, melhor ainda, né? Porque tá tudo aberto ali, você pode procurar quem você quiser. Muito, muito bacana. Marina, realmente, a sua história é inspiradora. Obrigada, sua também. Já aprendi coisa aí nos seus eventos, quero continuar indo. Tá convidada sempre, Obrigada, sempre. Eu te agradeço imensamente por nos receber aqui. Espero todo mundo, convite para todas. Inclusive, a Marina sempre está com cursos, degustação, eventos. Olhar no Instagram. Degustação aberta ao público, né? A gente recebe produtores de vinhos quase todo final de semana. São degustações entrada livre para os nossos clientes, para vocês aí que estão
Podem Assim, seguir, posso dar o arroba? Pode, claro, e vai estar Arroba também aqui. Marina Gilberti, @Divino Paris com 2 Vs. E espero vocês. Nós esperamos vocês aqui também no Pariscast para aprender como eu aprendi e aprendo cada vez mais com essa mulher. Obrigada, Marina, de coração. Obrigada. Por aqui a gente encerra mais um podcast, dessa vez inspirada nesse local maravilhoso, nesse bairro do Marré, com essa história de empreendedorismo que só inspira, e eu espero que inspire vocês também.